passo a palavra para a companheira Sandra. Olá, boa tarde a todas e todos. Primeiro eu quero pedir desculpas pela minha voz. Talvez eu tenha que parar algum momento também para me hidratar um pouco, porque peguei uma alergia, tá todo mundo meio assim, né, pelo que eu tô vendo. Mas é isso, então peço desculpas em primeiro lugar por isso. Queria agradecer demais ao convite das companheiras e companheiros para poder vir aqui, debater com vocês, do pessoal de Guarulhos. Bem, já fui apresentada, mas me apresentar novamente. Eu sou a Sandra Bonfim, eu tenho 29 anos, sou deputada federal pelo nosso partido, pelo PSOL, e vou fazer parte da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara de Deputados. É uma comissão que ainda não foi instalada, ainda bem, na verdade, porque isso significaria que o projeto estaria mais adiantado do que ele está, porque primeiro ele vai ser passado pela CCJ, que é a primeira comissão da Câmara, para discutir seus pontos constitucionais, jurídicos. Depois de aprovado pela CCJ, monta-se a comissão especial, que tem representação de todas as legendas e bancadas. O pessoal, infelizmente, só vai poder ter um membro nessa comissão, por conta do tamanho da nossa bancada, né? São de 10 deputados, tantos outros que são muito maiores, vão ter 5, 6 ou 4 membros, mas pelo menos vamos ter a nossa representação lá dentro. Mas é claro, além da batalha política que a gente vai dar, para fazer uma obstrução, a luta, a briga toda que boa que a gente gosta de fazer, colocar informações, chamar especialistas, o mais importante para a gente conseguir ter condição de barrar a reforma da Previdência, sem dúvida, é a mobilização do povo, é a luta dos trabalhadores. Nesse sentido, o dia de ontem foi um marco importante, que foi um dia nacional de paralisação, que muitas categorias saíram às ruas. Eu queria destacar principalmente a de professores estaduais, que sem dúvida foi muito expressiva, pelo menos no ato da Avenida Paulista, mas a gente teve notícias de que não foram atos fortes e multitudinários como a gente gostaria e tem que almejar alcançar. Mas foi uma sinalização já importante, uma unidade com as centrais sindicais. Acho que a gente tem que avançar por uma agenda de lutas permanente junto ao conjunto dos trabalhadores, para quem sabe parar esse país de verdade, para dar um recado bem grande, principalmente para os banqueiros, que são os grandes financiadores dessa proposta e quem quer levar adiante. Bem, essa proposta ela aparece, na verdade, num contexto que talvez seja chover no molhado, né, explicar do que se trata o governo Jair Bolsonaro, mas tem alguns elementos que são importantes serem destacados, né? O governo Jair Bolsonaro é um governo de uma agenda ultraliberal, então é de retirada, desmonte, na verdade, dos direitos sociais, aqueles que são assegurados pela Constituição de 88, mas também é uma agenda reacionária nos costumes. Então essa unidade é uma unidade terrível e explosiva, né? Essa combinação desses dois fatores. Para nós que lutamos por uma sociedade livre de opressão e livre de exploração, ao mesmo tempo que é um governo completamente entreguista nessa chave ultraliberal, né? Então, recentemente esteve nos Estados Unidos, cedeu a base de Alcântara. A gente não sabe ainda a magnitude do que ele cedeu da base de Alcântara, se ainda é muito maior do que o próprio território que já é estabelecido lá, preço de banana, para que o imperialismo norte-americano possa fazer aquilo que bem entender. Tem uma agenda de privatizações brutal. Ele está muito de olho na Petrobras e tantos outros empresas públicas que são patrimônio da população brasileira, que poderiam estar a serviço do desenvolvimento do nosso país, geração de emprego, geração de riqueza, mas que para ele é um penduricário que gera despesa e que por isso precisa ser entregue para o capital estrangeiro. E também é o que quer avançar no tema do desmonte da Seguridade Social, que também é um direito social assegurado na Constituição. Você sabe que a Previdência, ela compõe junto com a assistência social e com a saúde o ícone da Seguridade Social. E assim como outros países do mundo, ele quer desmontar esse processo, essa conquista, esse direito dos trabalhadores, que é um dos maiores programas de distribuição de renda do mundo, tendo em vista que garante que aqueles que estão na ativa, que estão contribuindo, auxiliam aqueles que estão na inativa, ou seja, que não contribuem mais. Por isso que se chama um sistema solidário, porque ele é intergeracional. Então, os que estão aposentados hoje conseguiram se aposentar porque a geração anterior contribuiu e vice-versa, e assim sucessivamente. E implementar o regime de capitalização. Um regime de capitalização principalmente baseado no modelo chileno, que o Paulo Guedes tanto agita como uma grande solução para os problemas da sociedade brasileira. O modelo de capitalização no Chile
está sendo revisto pelo próprio governo chileno, porque levou os idosos do Chile a uma condição de miséria brutal. Mais da metade dos idosos chilenos recebem menos de um salário mínimo e não conseguem manter a sua vida. Tem um companheiro nosso que recentemente deu um exemplo que eu achei muito interessante. Aqui no Brasil, os idosos, boa parte deles, são arrimo de família, então eles conseguem garantir minimamente a subsistência da sua família, dos seus filhos e muitas vezes dos seus netos ou mesmo bisnetos. Em outros países do mundo que não tem um regime como o nosso, de previdência solidária, é mais comum você ver idosos nas ruas. Idosos que pedem dinheiro porque não tem condição de ser esse arrimo de família. Então, imediatamente é isso que pode ser que o nosso país se transforme, tendo em vista que os idosos não vão conseguir mais ter essa seguridade, esse direito de ter um mínimo de subsistência, né? O modelo chileno, ele além de ter gerado esse índice de pessoas que ganham menos de um salário mínimo, mais da metade da população de idosos, também é o país que tem o maior índice de suicídio de idosos de toda a América Latina. E muitos especialistas apontam justamente essa condição de miséria dessas pessoas como um dos fatores determinantes para que tirem a sua própria vida. A gente traz esses elementos porque o governo, por muitas vezes, apresenta o modelo chileno como se fosse uma coisa super moderna e que vai, na verdade, melhorar a vida do povo. Aliás, a gente precisa se sacrificar um pouco, contribuir um pouquinho para chegar no modelo ideal. Mas, na verdade, aqui lá, assim como na Colômbia e outros países que adotaram o modelo de capitalização, agora eles estão tendo que rever, porque chegou numa situação de colapso. Mas o que se trata o modelo de capitalização, né? Muito se fala sobre isso. Aliás, eu acredito que, na verdade, pouco está se falando sobre o modelo de capitalização proposto pelo Guedes e pelo Jair Bolsonaro, porque existem tantos elementos que são brutais e grotescos dessa reforma, e a capitalização ela não está delimitada da forma como ela vai ser implementada. Só se diz, vai ser implementado um regime de capitalização, mas não tem um desenho de como ela vai ser. A capitalização vai ser implementada através de um projeto de lei complementar, ou seja, em um outro momento, depois que eles tentarem aprovar essa primeira reforma da Previdência. E o complementar, qual é o pulo do gato? Precisa de menos votos do Congresso. Então, a negociação, o debate interno, que na verdade é liberação de emendas, espaço no governo, que é a forma como o presidente dialoga e convence os demais deputados, ficaria para um segundo momento e com impacto menor, né? Porque seriam menos votos para conseguir delimitar e desenhar esse modelo de capitalização. Só pegar uma. Então, é como se fosse a criação de um caixa individual dos trabalhadores, que aí, ao fim da vida, depois de 40 anos de contribuição, que é a proposta que eles apresentam, você teria direito a utilizar esse caixa que você juntou ao longo da sua vida. Qual que é o problema? É que esse dinheiro que vai ser colocado nesse caixa vai para o mercado financeiro. Então, não temos a garantia de que esse dinheiro de fato vai voltar para o bolso dos trabalhadores. No Chile foi assim que aconteceu. Boa parte do dinheiro de fato foi colocado no mercado financeiro, foi colocado inclusive em hipotecas nos Estados Unidos. Aí teve o problema da crise da bolha imobiliária, esse dinheiro nunca mais voltou para a população chilena. Então, esse modelo de capitalização tem poucos interessados. Primeiro, o próprio Paulo Guedes, que é um dos principais donos, sócios da BTG Pactual, que ganha muito dinheiro através da especulação, através do mercado financeiro, e todos os outros banqueiros. Hoje a gente vê que o Bolsonaro ele tem uma série de inimigos e existem algumas disputas intra-burguesia. A gente consegue observar, inclusive, entre os partidos de direita. Foi isso, inclusive, que... É por esse motivo que, inclusive, ele não tem uma base ainda tão consolidada no Congresso Nacional. A gente vê, por exemplo, tenta conversar com o pessoal dos democratas, aquela gente bem do bem, bem interessante que tem ali dentro. Pessoal, imagina, eu não sou base desse governo. Não tem como ser base desse governo, porque aí eles inventam qualquer desculpa. A verdade é que, assim, ainda não existiu essa coalizão interna dentro do Congresso Nacional para ele se manter, mas existe um elemento que unifica, na verdade, todos esses setores, que é o tema da reforma da Previdência, né? Por exemplo, a Rede Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, todos os dias desferem críticas, principalmente ao modelo autoritário, implementado pelo Bolsonaro, pelas pautas de costumes e pelas burradas que ele comete todos os dias falando mal do povo brasileiro do lado de fora, falando mal do carnaval, mas essa parte
a Praça é Nossa, né, que tem no governo Bolsonaro, que é uma parte intrínseca, que está nos seus ministros, como a Damares, Vélez Rodrigues, Ricardo Araújo e tantos outros. Mas o tema da Previdência, a gente vê a burguesia muito unificada e tem uma propaganda gigantesca para tentar aprová-la. Não à toa as grandes manifestações do dia de ontem, você não viu nenhum noticiário o que os trabalhadores conseguiram fazer. Na cidade de São Paulo, por exemplo, nos terminais urbanos, ficaram por 3 horas, muitos deles, sem funcionar, você não vê uma linha explicando para a população, porque esse é um tema que para eles é uma questão de vida ou morte. Mas é também, para nós, uma questão de vida ou morte, que diz respeito à retirada de um direito fundamental, mas também porque uma derrota do governo Bolsonaro na temática da Previdência é fundamental para virar o jogo, porque se é isso que o mantém também com algum tipo de controle, de estabilidade, sem que ele consiga entregar a reforma da Previdência para aqueles que também foram fiadores da sua campanha na reta final, que é o mercado financeiro, também fica mais difícil para o Bolsonaro conseguir se consolidar. E isso é muito importante, porque é um projeto essencialmente muito reacionário, de afronta direta a tudo aquilo que a gente defende como modelo de sociedade justa e igualitária. Mas, para eu retornar para o tema da Previdência, o governo também está apresentando uma propaganda, que é uma propaganda muito sacana, mas também muito esperta, de que é uma Previdência, na verdade que é uma reforma, é uma nova Previdência para combater privilégios. E quando ele diz isso, que é de combate a privilégios, ele quer, na verdade, dar um nó na nossa cabeça, porque quem, em sua consciência, vai ser contra combater privilégios num país tão desigual e injusto como o nosso? Combater privilégios, na verdade, é uma agitação que a gente sempre fez, né? Combater os privilégios, inclusive confundindo com o tema da reforma tributária que a gente pauta, né? Que quem tem mais tem que contribuir mais, quem tem menos tem que contribuir menos. Só que isso é uma grandíssima falácia, uma mentira gigantesca que a gente precisa bater na tecla todos os dias para desmascarar essa proposta. Essa semana saiu uma pesquisa que demonstra que que 80% desse tal de R$1 trilhão, que é o valor que ele disse que quer economizar a partir desse ajuste, né, na Previdência, 80% vem de trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, que estão no regime geral da Previdência, trabalhadores rurais e idosos em situação de miséria que dependem do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é o benefício que aqueles que não conseguem contribuir ao longo da sua vida têm o direito a receber hoje, a partir dos 65 anos, que ele quer alterar para que seja somente a partir dos 70 anos. E eu te pergunto, trabalhadores rurais, trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos e idosos em situação de miséria, correspondeu a 80% da economia que ele quer fazer. Quais esses setores que são os privilegiados? Que tipo de privilégio, afinal de contas, ele está atacando no país, se é justamente sobre a população que mais necessita da Seguridade Social que ele quer arrancar primordialmente, que é 80%. Ele disse isso, na verdade, porque ele muda um pouco a lógica de contribuição dos servidores públicos, que nós sabemos são estigmatizados na sociedade como se fossem privilegiados, mas não são, tendo em vista que também contribuem mais para a Previdência, que tem uma alíquota maior do que os trabalhadores do regime geral, sem contar que muitos trabalhadores que são funcionários públicos têm um regime próprio, ou seja, já não contribuem mais para o regime geral, e isso também contribui para o famoso déficit que eles querem apresentar, porque também foi uma escolha política que tivessem regimes próprios e não um regime geral. Então também não é verdade que se combate privilégio, ainda que os servidores públicos fossem privilegiados, não é verdade que se combate esses privilégios. Os privilegiados, sim, são os banqueiros, que vão ser os principais beneficiados de um modelo de capitalização, é a cúpula dos militares, que vocês devem ter visto a proposta para os militares, é bem diferente daquela que eles apresentaram para o restante dos trabalhadores e vem agregada com um modelo de plano de carreira, que na verdade os 90 bilhões que ele disse que economizaria com os militares cai para 10 bilhões, tendo em vista que a economia que se faz, né, retirando desses trabalhadores, ela é compensada com o aporte que se faz a partir desse plano de carreira. Eu sou daquelas que acho que a gente tem que ser contra todo tipo de proposta de reforma da Previdência, porque entre os militares está bem, tem aquela cúpula, que são os generais, o alto coronel, mas a gente está falando de trabalhadores da segurança pública, de agentes da segurança pública, que muitas vezes estão também submetidos a uma lógica de violência,
de pouca formação, que acabam se envolvendo nessa lógica do aumento do assassinato de jovens e de periferia, justamente pelo contexto que eles são inseridos. Então, nenhum trabalhador tem que ter nenhum direito a menos, nenhum direito retirado. Por isso, somos contra toda a reforma apresentada para o regime geral, para os trabalhadores funcionários públicos, mas também para os militares, para a proposta como ela é apresentada. Tentar avançar em mais alguns elementos apresentados nessa reforma da Previdência. Está ficando claro? Não sei se eu estou... Obrigada. Quais são as outras mudanças apresentadas na proposta do Paulo Guedes? Uma delas é o fim do acúmulo de benefício para viúvas. Então, e pensionistas. Se você é uma senhora aposentada que recebe a sua aposentadoria, mas também recebe a pensão do seu marido que faleceu, ele propõe que você só possa ficar com um dos dois benefícios. Geralmente é o da aposentadoria, que é um pouco mais alto, em média, do que o benefício que você recebe do falecido. Então, ele quer atacar, basicamente, pensão das idosas, das viúvas, que também, em muitos casos, são ainda de família e que conseguem garantir a subsistência de toda uma estrutura familiar. Outro tema, que inclusive não tem absolutamente nada a ver com a Previdência, mas que ele também enfia como um penduricalho, que é para poder mexer bastante na estrutura do trabalho hoje no Brasil. O fim do abono salarial para aqueles que ganham 2 salários mínimos. Hoje, trabalhadores que ganham 1 salário mínimo ou 2 salários mínimos têm direito ao abono salarial no final do ano. Ele quer cortar para aqueles que ganham 2 salários mínimos. Outra proposta. Hoje, quem é aposentado por invalidez, ou seja, são pessoas que não queriam estar aposentadas, gostariam de continuar na ativa, mas que acabaram se tornando, na categoria da invalidez, que sofreram algum tipo de acidente, de eventualidade. Hoje você tem direito a 100% do benefício por invalidez. A proposta é que seja somente 60%. E aí é gradativo para chegar a 100% de acordo com o tempo que você trabalhou. Então, se você é um jovem, recém-ingresso no mercado de trabalho, e por acaso, com a eventualidade da vida, vai precisar do benefício por invalidez, você não vai ter o seu salário integral, você vai ter somente 60%. Só vai ter 100% aqueles que trabalharem por 40 anos e passarem por alguma eventualidade da vida para ter acesso a esse benefício. Outro tema, hoje os aposentados que continuam trabalhando podem continuar contribuindo com o FGTS e, caso sejam demitidos por justa causa, ganham 40% do FGTS. A proposta é o fim do pagamento do FGTS para aqueles que já são aposentados e continuam trabalhando. Isso significa, na prática, que essas pessoas vão ser demitidas, porque se o empregador não vai perder nada em demandar essa pessoa embora, porque hoje ele pensa, bom, eu não quero mais porque ele é um idoso, está trabalhando, para mim não, eu prefiro outra pessoa, mas eu tenho um gasto de 40% de dessa, eu não quero. Sem isso, vai aumentar, inclusive, a demissão de idosos que precisam, que não gostariam muitas vezes, mas precisam continuar trabalhando. E hoje no país eles são 5,2 milhões de trabalhadores, idosos que continuam trabalhando e que, quando são demitidos, podem utilizar o FGTS. E aí, tem outros elementos. Eu anotei vários lugares aqui no meu caderninho, porque o estudo está sendo... Estão muitos temas apresentados e, inclusive, eu tenho a impressão de que é um pouco de propósito, que ele criou um modelo para cada um dos tipos de trabalhadores, que é para poder dificultar, inclusive, a capacidade de compreensão, de articulação e de combate à Previdência e para facilitar a negociação no próprio Congresso. Porque, por exemplo, antes de continuar a explicação, alguns parlamentares que são, sei lá, do PSDB, que tem base eleitoral em cidades do interior ou em algumas cidades do Nordeste do Brasil, que dependem muito do BPC para conseguir gerar a economia local. Eles já falaram, estamos contra a reforma da Previdência porque tem o item do BPC. Então, é um elemento de negociação. Então, se eu tiro o ataque ao BPC, eu consigo ter o voto dessa bancada aí. Aqueles que têm relação com os servidores públicos. Entende? Então, essa fragmentação é uma forma de aumentar o poder de barganha dentro do Congresso Nacional e de tentar fragmentar também a luta dos trabalhadores. Porque se ele recua em algo, bom, então talvez eu aposto que vai ser um setor a menos que vai estar envolvido na luta, que vai se revoltar com o processo. Uma coisa que eu ouço muito, várias bancadas que são de direita, que são muito conservadoras no Congresso Nacional. Ouço nos discursos que eles fazem na Câmara.
apresentar essa proposta de reforma para os trabalhadores rurais, também em função das suas bases eleitorais. Democratas falou isso essa semana, mas também é uma forma de, entendeu, seguir barganhando, negociando com o governo. Então, mas voltando aqui para a apresentação dos ícones que tem na proposta dele de alteração. Outro tema é a mudança do cálculo da aposentadoria, que hoje é a partir da média de 80% dos maiores salários que o trabalhador recebe ao longo da sua vida. A nova proposta é que seja a partir de 100% da média salarial. Por que 80% é melhor? Porque geralmente no início da vida a pessoa ganha menos. Ao longo da sua vida ela vai crescendo, vai se desenvolvendo no mercado de trabalho e ela consegue ter um salário maior. Se você fizer 100%, significa que vai cair, na verdade, o seu poder de contribuição e, consequentemente, se for um regime individual, né, que é o da capitalização, o seu valor da aposentadoria no futuro. Outro elemento no sistema de capitalização, eu já disse, alteração para os servidores públicos. Hoje, os servidores públicos podem se aposentar por tempo de contribuição, 35 anos para homens e 30 para as mulheres. Ou por idade, né, que é de 65... É isso mesmo, desculpa. Por tempo de contribuição, de 35 anos para os homens e 30 para as mulheres, e por idade de 60 anos para os homens e 55 para as mulheres. Com a nova proposta, as mulheres passariam a ter 62 anos de idade mínima e os homens 65 anos para 25 anos de tempo de contribuição. Tem uma pequena alteração para os políticos, que também é um outro pulo do gato, que ele tenta dizer que existe um combate aos privilegiados, porque os políticos, aqueles que são deputados federais e senadores, têm o direito à aposentadoria especial, que eu confesso que eu não sei detalhes muito bem, mas enfim, eles inclusive podem abrir mão do direito à aposentadoria especial, que foi uma escolha política que eu fiz, porque principalmente num momento que tem esse debate sobre a temática da Previdência, eu acho que seria uma contradição muito grande e insustentável você optar por um benefício que te garante ter praticamente a integralidade do seu salário depois de 15 anos de mandato. Eu acho que isso não coaduna com as práticas políticas, com aquilo que eu defendo. Mas ele propõe uma pequena alteração, que é que os novos políticos eleitos, ou seja, da próxima legislatura, daqui a 4 anos, não possam mais ter direito à aposentadoria especial. Mas significa que todos aqueles que já estão até hoje vão seguir usufruindo desse benefício, o que é muito diferente para o restante da população, porque aqueles que já utilizam o modelo geral vai ter que ser modificado. Então, também foi um elemento que ele coloca que, inclusive, a extrema-direita, principalmente essa nova extrema-direita, agita muito com o Partido Novo, o MBL, olha só, é fim da aposentadoria para a política, essa coisa toda, mas, na verdade, mais ou menos, primeiro, porque é o primeiro item de negociação que ele vai fazer com o Congresso Nacional, não tenho a menor dúvida, porque se respeita o interesse daqueles que estão ali com o poder da caneta e o poder do voto, e porque também seria só para os próximos. Outra alteração pensão por morte, já falei, de não poder acumular para os professores e para as professoras brasileiras que novamente estão na mira, e é impressionante como o professor sempre é dos primeiros setores a serem atacados, é um setor que quase não consegue ter direitos, tem uma jornada de trabalho absolutamente extenuante. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nem sequer o piso salarial dos professores é pago, tem 40, 50, 60 alunos por sala de aula, e ainda vai ter que trabalhar cada vez mais. Eu fico pensando, imagina, dependendo do caso, a mulher vai ter que chegar até 70 anos de idade em sala de aula com crianças da educação infantil. Vocês conseguem imaginar essa cena e essa realidade para aqueles que já têm, mulheres que já têm dupla, tripla jornada de trabalho, mas que muitas vezes também chegam em casa, precisam preparar a aula, você está com a saúde, com a voz boa, porque se não tem voz boa você não consegue dar aula. Enfim, toda essa realidade e vai ser a mais penalizada. Hoje, os homens, professores, 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Mulheres, 25 anos de contribuição e 50 anos de idade, para aquelas que são da rede pública. Na rede privada, 30 anos de contribuição para os homens e 25 para a privada sem idade mínima. Para as mulheres sem idade mínima. Com a proposta dele, seria 60 anos de idade para os homens e para as mulheres,
ou seja, iguala a idade mínima entre homens e mulheres, e é por isso que a gente diz que, dentre tantos elementos, é uma proposta também machista, porque você igualar a idade mínima para homens e mulheres é desconsiderar que as mulheres trabalham mais que os homens, porque a estrutura do capitalismo e do patriarcado assim impõe, porque as mulheres não gostariam de trabalhar mais que os homens, mas a média é que as mulheres trabalham entre 7 e 8 horas a mais por semana do que os homens, em função da dupla e da tripla jornada de trabalho que todas nós precisamos carregar. Então, as mulheres precisarem ter uma idade menor e menos tempo de contribuição é uma tentativa de reparação histórica, reparação social e reparação econômica. Você desconsiderar isso é fazer com que as mulheres trabalhem ainda mais do que elas já trabalham hoje. Sem contar que mulheres ganham cerca de 30% a menos que os homens no mesmo cargo. Essa diferença pode chegar até a 70%, se a gente for considerar uma mulher negra e um homem branco no mesmo cargo. Nossa, mas já era. Mas bora continuar, que amanhã eu descanso a voz. Em outras palavras, são 10 anos a mais de trabalho para as professoras e em sala de aula, e para os homens, 5 anos a mais. Isso é absolutamente insustentável. Para os trabalhadores rurais, que eu coloquei lá no começo, mas hoje é 60 anos para os homens, 55 anos para as mulheres, e eles precisam comprovar que trabalharam por no mínimo 15 anos. E essa comprovação pode ser através de um pagamento sindical, de testemunhas, familiares, etc. É uma mudança muito brutal, que eles querem impor 60 anos para homens e mulheres, ou seja, aumentar 5 anos a idade mínima das mulheres trabalhadoras rurais, onde mulheres trabalhadoras rurais, aquelas que estão muitas vezes na agricultura familiar, enfim, estão embaixo do sol, carpinam lote, é dessas pessoas que eu estou falando. E 20 anos de contribuição de R$600 ao mês. Então veja, essa é uma diferença também muito brutal, porque hoje você precisa comprovar que trabalhou por 15 anos, com testemunhas, com documento de safra, etc. Ele quer que o trabalhador rural tenha o mesmo modelo de contribuição de um trabalhador urbano, que é mensalmente contribuindo para a burocracia do INSS, que também é de toda uma lógica que tem a ver com o modelo urbano de trabalho, e que não obedece à lógica de produção do campo. Não é todo mês que os trabalhadores do campo conseguem ter uma produção o suficiente para botar dinheiro para contribuir para o INSS. Que dirá ter que tirar R$600. A minha avó, por exemplo, foi trabalhadora rural ao longo de toda a sua vida. Claro que na época a moeda era diferente. E meu pai conseguiu se aposentar, meu pai já é aposentado, porque ele utilizou o tempo que ele trabalhou no campo para somar com o tempo que ele trabalhou como trabalhador da segurança pública. Não fosse isso, meu pai estava tentando fazer as contas, ele que teria que trabalhar mais ou menos uns 16 anos a mais para ele conseguir se aposentar, porque ele jamais, enquanto era um trabalhador rural, conseguiria fazer essa contribuição mensal de R$600. Então é muito injusto, isso é de uma brutalidade imensa, e só pode vir de um governo tão cruel, tão brutal, que tem aliados políticos como esse. E por isso que é um tema que a gente precisa também bater muito, porque tem a ver com um povo que muitas vezes é esquecido dos debates que nós travamos nos meios urbanos, mas por isso também que a aliança com movimentos sociais na luta contra a reforma da Previdência é muito importante, o MST e todos aqueles que estão diretamente em relação com os trabalhadores e com a luta do povo do campo. Outra diferença foi do benefício de prestação continuada, que eu já coloquei para vocês, né, que hoje, a partir dos 65 anos, os idosos que não conseguiram contribuir ao longo da sua vida têm direito ao salário mínimo. A proposta é que passe para os 70 anos o início do direito a esse benefício. O abono do PIS/PASEP também, que tem a mudança de validez, mudança de regra do FGTS, também já falei. As mudanças principais basicamente são essas. Ou seja, é muito trabalhador, principalmente trabalhadores que mais necessitariam de atendimento por parte do Estado, depois de contribuir ao longo da sua vida, que vão ser prejudicados por essa proposta. Mas aí, muita gente fala, e virou praticamente um mantra liberal, a ideia de que precisa ter reforma da Previdência. Se não tiver reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar. Se os trabalhadores
não contribuírem um pouco, não vai ter aposentadoria para as próximas gerações. Existe um rombo imenso de 30 bilhões de reais na Previdência e isso precisa ser superado. Todos os dias a gente vê os noticiários falando isso, os editoriais dos jornais, o governo dizendo isso, que parece que a gente é louco de dizer que é contra uma reforma da Previdência. Muita gente fala, tá bom, entendi, vocês aí do PSOL, vocês estão contra essa proposta que realmente se aposenta de BPC, trabalhador rural, para o professor não dá, mas tem que ter uma reforma da Previdência, não tem que ter. Vocês vão apresentar então uma contraproposta como se fosse uma obrigação nossa estar ali para discutir com o mercado, que a gente tem mais condição de propor um projeto de destruição de direitos do que os próprios donos do poder, aqueles que estão hoje na presidência da República. Não, a gente não vai propor proposta nenhuma alternativa de reforma da Previdência. A gente vai dizer que não tem que ter reforma da Previdência e que, inclusive, os cálculos que eles fazem são cálculos distorcidos e que existem outras saídas, de fato, para melhorar a economia do país. Mas, de longe, ela não tem que ser atacar os trabalhadores. É, sim, atacar aqueles que estão no andar de cima, que poderiam contribuir mais para o desenvolvimento do país, mas que não contribuem porque estão acostumados com essa lógica da exploração e apostam muito que os trabalhadores não vão responder à altura. Em primeiro lugar, dentro da Seguridade Social, aliás,